Um ótimo dia para você de casa. Mais um programa Sal e Luz no ar nesta quarta-feira, para iluminar a sua vida e trazer tempero para o seu dia. Nós estamos aqui com alegria para te receber, para entrar na sua casa, e hoje com muito louvor, muita adoração. Eu já quero começar, já agradecer os nossos patrocinadores, a Casa Olímpia. Seu Geraldo, muito obrigado por fazer presente na casa de todo mundo esse programa maravilhoso. Não é, Jefferson? É isso mesmo, uma quarta-feira abençoada para você nesse início de quarta maravilhosa, né? Tudo muito bom, meio de semana já, então tudo muito bom para você nesse dia. E também depois tu corta, hein, Luiz? Tá ao vivo, não posso cortar não. E também a Lifestyle, o Estevin, que patrocina camisas, roupas, né? E com estilo de vida que edificam e glorificam o nome do Senhor. Marta, nós vamos falar sobre um tema repetido, né? Ah, mas é parte 2. Parte 2. E para falar sobre louvor e adoração. E quem nós convidamos, Marta? Ah, conosco, gente, top demais. Eric, vocês vão, olha, ficar maravilhados com tanto louvor e adoração entrando na casa de vocês, tá? Abrindo o ambiente. Eric, é com você. Amém, bom dia, pessoal. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, né, para falar de música, né, falar do que Deus tem feito na minha vida através da música, o que Deus pode fazer através da música, né, e é sempre uma honra louvar o Senhor. Isso aí, vamos começar. E que tal um louvorzinho para já animar, esquentar, aconchegar o nosso telespectador, o pessoal do YouTube. Vamos lá, Eric? Vamos lá. Faz mais uma vez. De onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Aleluia, aleluia, da terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua
tua igreja. Amém. Amém. Uau, que louvor lindo, Eric, lindo demais. Nossa, já dá pra sentir a presença de Deus aqui. Mas, Marta, quem canta, os seus males espanta? Uau! Olha, o louvor, ele traz cura, ele traz libertação. Então, quando a música muda o ambiente, não é, Eric? Como é que a gente faz essa entrada? Como é que a gente traz esse clima? Como é que a gente traz as pessoas que estão nos assistindo, ou no ambiente de adoração, para essa sala do trono? Sair do natural para o sobrenatural. Então, eu creio muito como eu disse, né, o ministro ele carrega, ele precisa, né, carregar a unção com ele, né? Então isso tudo tem um preço, né? Você carrega a unção, você tem que se consagrar, você tem que, né, jejuar. Então, quando a gente sempre fala, eu tenho amigos que não tocam instrumento, né, e falam assim, poxa, cara, que legal, né, de uma forma tão simples, a pessoa às vezes pega um violão e começa a adorar o Senhor, e aquilo traz para o ambiente uma presença sobrenatural do Espírito Santo, né, porque esse é o poder do louvor, né. O louvor, ele carrega isso, essa energia de atrair a presença do Espírito Santo, né. Hoje até, provavelmente mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto. Eu, quando fui inaugurar minha célula, né, a grande Rosane Guitarelli, tia Rosane, foi lá em casa pra gente consagrar e tudo, e ela falou assim, filho, todas as vezes que você acordar pela manhã, você deixa um radinho tocando louvor na sua casa. Você sai para trabalhar, deixa um radinho tocando o dia inteiro na sua casa, não só no dia da célula, porque isso atrai a presença do Espírito Santo para tua casa. E desde aquele dia, quando eu comecei a fazer isso, todas as vezes que eu entrava na minha casa, parecia que eu estava entrando no céu. Então, isso, a música, o ambiente do louvor, o ambiente que isso traz, né, que a música traz para o ambiente em adoração, da gente se conectar com Deus, se conectar com o Espírito Santo, né? Você vai fazer um devocional, você coloca um louvor, cara, aquilo transforma o ambiente de uma forma que é sobrenatural. O Eric, e louvor e ministração, elas são as mesmas coisas? Como que funciona isso, né, no âmbito de adoração? Então, a ministração é basicamente o ministro trazer, né, no caso, trazer a igreja em adoração, em reflexão. No Kids, né, a gente usa muito a ministração para as crianças, explicando antes, né, o que aquele louvor está falando, o que a mensagem que está sendo passada através da música, para eles entenderem, né. O ministro, ele tem essa função. Na igreja, nos adultos, no caso, o próprio louvor já está tocando, já está te envolvendo, então ali a gente vai ministrando louvor, vai falando, feche seus olhos, clama ao Senhor nesse momento. Às vezes você passou daquela porta para dentro com esse sentimento, mas o Senhor tá nesse momento falando com você que já os nossos pecados já foram vencidos na cruz, já foram perdoados, Ele já carregou, entendeu? Então aquilo ali, a igreja, você vai ouvindo aquilo vai abrindo teu coração, vai te levando à adoração, você vai se desprendendo. Porque às vezes a pessoa tá ali, principalmente quem é músico, tá? Quem é músico, quando chega na igreja, tem uns memes aí do Tom e Jerry, né, que o Tom fica assim, ó, com o bração cruzado olhando pro altar, e é verdade. Tem muito, a gente quando tá, eu pelo menos quando tô no altar, eu consigo identificar um músico lá embaixo, que a pessoa fica assim, ó. Então não se conecta. Então o ministro, ele tem essa função também. Ministrar também é isso. É você trazer a igreja em adoração, trazer a igreja pro centro, pro pensamento ali, ó. Agora é momento da gente adorar. Clama ao Senhor, abra teu coração. E o louvor, essa diferença do louvor, o louvor, ele já traz isso tudo. O louvor, ele já tá falando isso tudo. Ele já tá, tudo aquilo, o ministro, ele só vem, no caso, para lembrar, né? Não só isso, né? Mas basicamente ele lembra aquilo que o louvor tá falando. Ele vai remetendo tudo aquilo. Olha, essa música fala disso, fala daquilo. É tipo assim, ó, vamos fechar o olho, vamos fazer isso, porque essa música tá falando disso, tá falando daquilo. Talvez você tá passando por isso, talvez você tá passando por um câncer, e o louvor tá falando, recebe a cura. E ali você vai ministrando a palavra, vai trazendo aquela pessoa a reflexão, a adoração, a entrega. E tem muito mais coisa, né? E com essa questão, né, de estar adorando,
A pessoa, quando ela quer, ela coloca um louvor dentro de casa, e ela está escutando ali, e a presença de Deus começa a ser notória. Como que essa pessoa que não conhece de música, não entende sobre música, ela consegue viver essa ministração dentro de casa através do louvor que ela está escutando? É, isso aí, cara. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava com um amigo, eu tô explicando assim para o pessoal poder entender, o pessoal de casa, vocês. E ele falava assim comigo: cara, eu não tô com a mínima vontade de voltar para minha casa. Aí eu falei: por que você não quer voltar para casa? Aí ele me explicou problemas com família, com filho. Ele tinha acho que 4 ou 5 filhos. Eu falei: cara, meus filhos são herança do Senhor, é benção. Ele: poxa, mas é uma gritaria, é mulher gritando, é mulher xingando, eu chego em casa é só problema, aquela questão toda. E aí eu falei, né, ministrei para ele tudo, e eu falei para ele de uma frase que eu vi no para-choque de caminhão. Tava escrito: feliz o homem que tem para onde voltar. E tem um pastor das antigas aí que ele fala, né, o evangelismo de para-choque de caminhão. O para-choque de caminhão evangeliza. Cara, feliz é o homem que tem para onde voltar. Aquilo ali, eu falei isso para ele, falei: cara, você precisa organizar o teu lar, organizar a tua casa. A pessoa que não conhece de música, não conhece de louvor, essa questão para dentro de casa, né, quando ela passa a entender dessa forma que a tia Rosane me explicou, eu conhecia de música, ou achava que conhecia, né? Então, quando ela me explicou dessa forma, eu comecei a entender: não, realmente, o louvor, ele é diferenciado. A música em si é diferenciada, né? Por mais que a música não esteja falando de apologia sobre as drogas, de criminalidade ou de sexualidade, a letra, a energia que aquilo carrega, a frequência que ela carrega é forte dentro de casa, né? Quando você passa a entender isso, fica mais fluido o ambiente dentro da casa, fica mais leve. Porque hoje, como cristão, eu penso assim: tem cristão que ouve música secular? Tem. Eu, Eric Braz, eu não posso ouvir música secular. A minha pessoa. Quem é meu amigo aí sabe, eu já conversei isso. É tipo um alcoólatra sentir o cheiro da cachaça ou da bebida alcoólica. É muito forte. Comigo é muito forte. Porque, como eu falei, eu tocava em bar, pizzaria, aniversário, essas coisas. Então eu vim de um lar que eu ouvia muito essas músicas, muito MPB, muito samba, muito tudo. E isso me formou musicalmente. Só que todas as vezes que eu estava na presença do Senhor, no altar, eu tinha esse hábito: é uma música, a música do fulano de tal, não tá falando de nada, tá falando de amor, tá falando de paixão, de carinho. Cara, então pra que eu vou ouvir aquilo se não tá falando de nada, se não tá me preenchendo com nada entre si? Na minha cabeça eu penso assim. Então, pra que eu vou ouvir aquilo? Eu vou ouvir um louvor que me preenche, que enche o ambiente. Quando a gente fala enche esse ambiente, enche esse lugar, é correspondido isso, não é verdade? Então tem um peso. As pessoas que têm costume de ouvir a música secular: não tem nada a ver, eu ouço por causa às vezes eu sou músico, eu ouço porque tem swing. Então, cara, se tu gosta de swing, gosta de soul, gosta de jazz, eu tenho uma playlist chamada Grooveria Gospel, que é a coisa mais linda do mundo, né? A pessoa às vezes gosta do MPB, tem, cara, tem tudo, né? Não tô aqui generalizando nem nada, né? Eric, as pessoas também que ouvem, mas ainda não faz parte de nenhuma igreja, muitas das vezes vão para a igreja, vão ter um encontro com Jesus por causa do louvor. Não é verdade? Você teve esse testemunho já na sua vida? Tive esse testemunho. Acho que eu contei da última vez que eu estive aqui. Eu aceitei Jesus por causa de um celular. Mas o aquebrantamento do meu coração, o dia que eu senti realmente a presença de Deus foi através de um louvor, cara. Era um louvor do Regis Danese. Era: meu Deus é forte, justo e verdadeiro, princípio da paz, me amou primeiro. Então aquilo, e eu não lembro se era o Eliel do Carmo que estava falando. Às vezes a gente, sendo fraco, falho e pecador, ele sempre te amou, ele te ama. E aquilo foi me enchendo de uma forma que eu falei: cara, é isso. Ali eu falei: não, aí a chave da minha vida mudou. Então muitas das vezes a pessoa num quadro de depressão,
a pessoa num quadro de tristeza, de angústia, de ansiedade, de enfermidade, ela ouve um louvor, meu irmão. Eric, Quebra a barreira. E por falar que feliz é o homem que tem uma casa para voltar, eu sei que tem muita gente nos assistindo e provavelmente estamos em muitas casas nesse momento. E talvez tenham pessoas, Eric, nos assistindo, que a semana já começou turbulenta ou que os dias não estão tão tranquilos e que a sua casa está num tumulto. É verdade. Só que, Eric, eles não estão nos assistindo à toa nessa manhã. Eles não estão à toa. Então, assim, eu quero dizer para você que agora, para tudo que você estiver fazendo aí, porque é um momento onde a presença de Deus vai entrar na sua casa. Nós vamos preparar mais um louvor e aproveita, tá? Porque não é coincidência você ter parado aí. Não é coincidência. Se você precisa que o ambiente onde você está sofra uma interferência, uma mudança, a hora é agora, tá bom? Então nós vamos entrar na tua casa com mais uma adoração. E o Espírito Santo que está aqui conosco, no Sal e Luz, vai fazer toda a diferença na tua vida nesse momento. Vamos adorar? Vamos encher esse ambiente? Esse louvor é um louvor que fala sobre escolhas, né? E foi um dos primeiros louvores que eu aprendi a tocar no violão, né? Porque, como eu disse, eu vim de uma cultura. E foi o que eu fiz do momento que eu estava vivendo, da minha vida. Eu escolhi Deus, né? E hoje eu escolho Deus todos os dias. E é importantíssimo a gente escolher Deus todos os dias, né? Porque quando a gente decide morrer, né, para a vida que a gente tinha, o velho homem morrer e viver as novas coisas, viver o propósito de Deus para a nossa vida, é algo extraordinário. Deus faz algo extraordinário na nossa vida. E esse louvor fala disso. Eu já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A vida que Deus queria que eu vivesse, hoje eu vivo, né? E tenho aprendido a viver todos os dias. Amém? Vamos louvar? Vamos. Glória a Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado, obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, sou filho obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem,
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. O Senhor chama eu e você essa manhã para viver uma vida com Ele, uma vida de santidade, uma vida de obediência. Talvez você está ouvindo esse louvor, assistindo o programa. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida. Talvez o pecado venha te assolar todos os dias. A tristeza, o desânimo, a angústia, a ansiedade. Mas eu convido você essa manhã a fazer aquilo que eu fiz há 12 anos atrás e transformou minha vida, que é escolher o Senhor Jesus. É reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. E morrer nessa vida que você está vivendo. Morrer para esses problemas que você tem passado. E entender que você tem um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Uau, que louvor! Eu também escolho Deus, Eric. Escolher Deus todos os dias é a melhor coisa. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. É o tempo de você ir na sua cozinha, pegar o seu café e voltar para a sala para continuarmos com esse bate-papo. E já estamos de volta com o nosso programa Sal e Luz. E antes de voltar para o bate-papo, eu quero falar com você. Se você quer nos abençoar, ser um patrocinador desse programa, envie um Pix de apenas R$5 para esse número que está aparecendo aqui na tela. E você também vai ter o direito de ganhar um livro de autoria do Luiz, o nosso amigo, companheiro também do programa Sal e Luz. Um livro que foi escrito especialmente para você entender que não tenho por que chorar, porque no céu está tendo uma festa. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato, faça uma doação para nos abençoar e manter esse programa ainda no ar, alcançando novas vidas, novas casas, para que assim outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus. Eric, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por esse louvor maravilhoso que você traz, está trazendo aqui para nós e também para todos que estão nos assistindo. E eu queria saber um pouquinho como que é viver dentro do coração, ser um adorador. Não quando está no louvor, quando está na igreja, mas na vida, porque a Bíblia fala que a gente tem que adorar, né, e que Deus está buscando isso, né, adoradores em espírito e em verdade. E o louvor também faz parte de uma adoração sincera. Como que é poder viver isso no dia a dia? Então, isso todos nós somos adoradores, né? Independente de estar no altar ou não, a nossa função é adorar, né? Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então isso tem que ser uma rotina na nossa vida, né? Tem que ser uma coisa diária. Essa adoração ela tem que ser diária, né? Davi em um dos salmos fala, né? Tu és a minha torre mais alta, tu és a nossa torre mais alta, né? O refúgio, aquela coisa de enaltecer o nome do Senhor, né? Então, essa questão do dia a dia na minha vida, eu acho que as pessoas por si só vão ver que você é um verdadeiro adorador. Eu tenho um testemunho que essas questões da música secular, né? Então isso me diz, eu percebi que todas as vezes que eu estava na presença do Senhor
e começava muito a usufruir disso, eu acabava me afastando de certa forma. Eu ia para as más conversações e as pessoas, no caso, não via muita verdade no que eu falava, sabe? Porque o meu linguajar era igual ao linguajar de todo mundo, as minhas conversas eram igual às conversas de todo mundo. Então você tem que separar, você tem que ser diferente, não ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa alegre com todo mundo, eu sou brincalhão, eu gosto de fazer piada, só que tudo dentro de ordem e decência. E eu não era assim. E um belo dia tava eu com meu tio Mário Jorge, deve estar assistindo, meu tio querido, é um pai pra mim, e o meu tio ainda não está na presença como nós estamos, né? Mas ele é um cara que ele conhece a Deus, né? Ele fala, né, eu tenho meus bate-papos com o Senhor, mas eu creio que através da minha vida Deus vai me usar a cada dia, diariamente, que a gente está sempre junto, né? Como eu disse, ele é um pai. Então tava eu um dia com meu tio, mas o Eric é crente. Aí um amigo virou e falou assim, o Eric é tudo, rapaz, menos crente. E aquilo me doeu, cara. Há muitos anos atrás isso me doeu. E o testemunho é o seguinte, quando a gente passa a ter uma vida de adorador, igual você falou, trazer isso pra vida, esquecer do altar, que é o diariamente, né? É o devocional, ali a tua entrega com Deus. Você ora só uma vez no dia? Não, é orar sem cessar, durante o dia você está pedindo ao Senhor, você está intercedendo por um amigo, por uma família que você está sabendo, por um país, por uma nação que esteja passando alguma coisa. E ali eu estava tratando o serviço com um cliente, conversando e tal. Ele falou assim, tu é evangélico, Eric? Eu falei, sou. E eu já tinha voltado para Jesus, passado o processo que eu passei, feito vida vitoriosa, e tá com a cabecinha que eu tô hoje, né? Aí ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou, cara. Ele, pô, dá pra perceber, cara. Dá pra perceber no teu jeito de falar, no teu jeito de se portar, no teu jeito de tratar. Eu tô vendo tu cantando, tu tá instalando aí o equipamento, tá louvando. Que maneiro, cara. Eu saí dali chorando. Eu falei, pô, meu objetivo foi alcançado. Aquilo que eu fiz lá atrás foi restituído hoje, né? Foi lavado hoje. Foi assim, ó, graças a Deus, né? Pra honra e glória de Deus, eu tô no caminho certo, pensei eu, né? E é muito bom, né? Desculpa, Marta. É muito bom quando alguém vê isso, né? Em nós, porque é sinal que a gente está refletindo realmente a luz de Cristo, né? A gente está realmente sendo luz, sem precisar falar. Isso é bom demais. Detalhe, eu sou falho, fraco, pecador, né? Não sou perfeito, nem nada. E às vezes as pessoas podem olhar, tá assistindo o programa e falar, poxa, esse cara é perfeito, isso deve ser um marido exemplar, uma pessoa maravilhosa, um ser humano fora de série, isso é o segundo Jesus. E não é assim, né? Nós somos falhos, só que a gente precisa manter uma linha de conduta, né? A gente não pode olhar para o pecado como eu olhava e falava, isso é normal, cara. Eu tô no altar, mas é assim mesmo, todo mundo faz, cara, eu também vou fazer. E não é assim, né? É lutar, é diariamente, né? Todo mundo tem um pecado, né? E eu falo o seguinte, a gente costuma julgar aquele que está exposto. O pastor fulano de tal, da igreja tal, traiu a esposa. A gente só está julgando ele porque o pecado dele foi exposto, né? Ao invés de abraçar ele. Se chegar um cara desse na tua célula, tu vai pegar e vai falar que ele não entra? Ontem eu estava conversando com a minha esposa. É muito sério essas coisas, né? Verdade. Olha, aqui no Sal e Luz a gente também dá uma pausazinha para o café. E aí chegou a hora de você tomar o seu cafezinho aí. Vai lá, pega rapidinho a xícarazinha e toma um cafezinho com a gente. Vamos tomar um café, Eric, enquanto a gente conversa sobre o nosso estilo de vida? Tá? Um café gostoso, né? Vamos? Vou servir vocês. Isso, obrigado. Então, essa questão toda... Olha que café delicioso, gente. Olha, só no Sal e Luz você tem isso, hein? Breve vai ter o café Sal e Luz, hein? Já fiquem ligados, tá? Isso aqui é uma deixa, tá? Sal e Luz na sua mesa, hein? Então, Eric, estilo de vida, né? Nós somos um altar todos os dias, né? Pode pegar o cafezinho. Ô Marta, antes de continuar, vamos falar com o pessoal, né? É o momento do café, a pausa do café. Para eles também tirarem uma foto junto com a tela aí, segurando o seu café e marcar a gente nos nossos stories. Bom, gente, olha, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer bonitinho, vamos fazer bonito aí. Cadê o nosso produtor Luiz para poder fazer para nos ajudar aqui uma foto. Aproveita, se prepara aí, gente. Vai pra telinha.
pega teu celular, faz aí uma selfie, tá? A gente tá juntinho com você aí na sua casa, tá? Juntinho com você. Ó, é a hora, hein? Vamos lá? A pausa pro café? Café, sal e luz, hein? Oba, olha que delícia! Gente, isso é sal e luz na sua casa, é tempero para a sua vida. Mas vamos continuar nossa conversa. Que delícia, que delícia! Eric, vamos lá. Estilo de vida. Nós somos um altar constante, contínuo. Precisa fazer força para parecer com crente? Para ter um estilo para as pessoas olharem? Ou queima todo dia? Como é que é esse altar de adoração e louvor que somos nós, no dia a dia? Tem pessoas que forçam, né? Tem pessoas que às vezes, né, os falsos profetas, né? Às vezes você acha que só pelo falar a pessoa... essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, deve ser um pastor. Porque às vezes o cara chega, e aí, bendito, a paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Eu falo, opa, tu já... Claro que a gente tem que ser assim, né? A pessoa... Mas e o coração, como tá? Né? Quem sou eu para julgar o coração? Eu acho que isso vai muito também do lidar com a pessoa. Você vai lidar com o Jefferson todos os dias, você vai entender a bondade dele. Você, pô, esse cara é diferente. Independente dele ser cristão ou não, né? Você vai ver que o Senhor preenche ele de uma forma, né? E como a palavra diz que nós somos, né, vaso. Fala vaso! O crente ele tem disso, né? Fala vaso! Quantas mensagens às vezes no dia a dia eu recebo, amigo? E aí, vaso? E tem o varão também. Tem o varão. E o vaso é o seguinte, o vaso ele precisa ser cheio. Cheio para quê? Para transbordar. Então, quando a gente entende isso, também, né, fica mais assim visível da pessoa ver, poxa, aquele cara, o Jefferson é um vaso que transborda, né? A Marta é um vaso que transborda. Então, isso também sem fazer força, sem nada. Porque tem que ser natural, né? A busca diária, né? Dia e noite, dia, sem cessar, até que ele venha. Ô Eric, você falou um negócio aí, né? Às vezes a pessoa não é nem crente. Eu já ouvi falar, olha, só faltava ser crente. É bom, faz isso, faz aquilo, mas só faltava ser crente. E é justamente isso, né? Porque as pessoas confundem o ser crente com ser fechado, não ajudar o próximo. Aí aquela pessoa que não é cristã, não entendeu que a salvação é através de Jesus, ela faz todas as outras coisas. É boa, é legal de se conversar, é muito bom, mas esquece que só Jesus é quem preenche todo um vazio, toda uma história. Às vezes você deve estar se perguntando, mas eu faço tantas coisas boas na minha vida, eu preciso ainda de Jesus? Sim, ainda precisa de Jesus para ter a salvação. E é só Ele que preenche, é só Ele que traz o brilho, a cereja do bolo, né? Aquilo que completa, aquilo que transborda a pessoa. Porque não basta ser um vaso, Luiz, bonito, formoso, não basta ser um vaso sem defeito, mas também precisa ser cheio. E só quem enche é o Espírito Santo. É verdade. Eu dentro da minha casa, né, nós como cristão, né, cristãos em geral, independente da denominação, só tinha uma pessoa evangélica no meu lar, que era minha avó, na minha família, né, que era minha avó. Então eu conheci Jesus, né, através da minha avó, né, as sementinhas sendo plantadas, né. Minha avó tinha um campo de futebol em casa, tinha piscina, e falava, vó, posso vir jogar bola com os amigos de tarde? Ela pode, mas primeiro a obrigação, depois a diversão. Aqui, senta aqui, lê pra mim Efésios 6. Então, todos nós lá em casa, né, era assim. Então, minha avó, ela plantava sementinhas no nosso coração. Só que a minha avó veio de uma época, de uma doutrina, que o crente tem que ser perfeito. O crente tá certo, os outros estão errados. E não é assim. E tem gente que olha pra gente assim. Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu sou amado mesmo assim, né? Se você errar, eu não vou deixar de te amar. Se você errou, eu jamais vou deixar de te aceitar na minha célula, na minha igreja. A gente vai te abraçar, a gente vai corrigir o erro, né? E vamos seguir em frente.
Porque Jesus faz isso com a gente, né? Quando a gente entende assim, poxa, o irmão lá, cara, falou assim de qualquer jeito comigo no estacionamento da igreja. Assim, cara, a gente faz coisa pior com Jesus. E Ele ama a gente. E Ele cuida. Ele sara nossas feridas. E Ele continua e vambora. Em cima disso que a sua avó, desse pensamento que sua avó tinha, durante muitos anos, muitas pessoas olhavam para pessoas cristãs e tinham esse pré-julgamento. Pessoas cristãs não são extraterrestres, né? São pessoas comuns que estão aí no dia a dia, que têm a presença do Espírito Santo. Um cristão que vive em constante adoração, ele também tem falhas. Como a gente pode identificar? Porque assim, eu ouço muitas pessoas falando: mas fulano não pode ser crente porque fez isso, fez aquilo. E às vezes coisas que podem acontecer. O crente pode errar, ele não pode permanecer no erro. Exatamente. Né? E a gente só conhece se a gente andar com ele, não é? Exatamente. Eu sempre falo isso em célula, assim, tal, né? Deus, Ele ama o pecador, né? Ele tem nojo do pecado. Uhum. Ele ama o pecador. Então, mas isso é uma coisa que foi criada, né, essa questão da perfeição, pelo próprio crente da antiga, pelo próprio crente lá de trás, né? Essa é uma opinião minha, Eric, né? Porque essa questão da perfeição, do crente tem que ser perfeito, ao invés de entender, não, eu tenho que sim andar correto, eu tenho que ser perfeito sim, mas e se eu cair? Entendeu? Sem julgar o outro. Porque, como eu disse, a gente só julga o que está exposto, né? Acontece uma coisa com o líder da tua igreja. Você vai julgar, você vai sair da igreja, ao invés de você chegar e falar: poxa, meu pastor, aconteceu isso, não, eu estou com o Senhor, eu também sou pecador. A gente vai prosseguir junto. Eu já fiz isso, né? De estar errado, de julgar a minha liderança, como eu disse aqui, de ter me rebelado, entre aspas, né? Por uma questão que eu defendia, né? E ao invés de olhar para a liderança e falar: poxa, ele também é falho, eu também sou, né? Porque quando a gente está exposto, é complicado, né? Acontece alguma coisa aqui no programa, ou com alguém aqui do programa, as pessoas já vão jogar: ih, o pessoal do Sal e Luz já fez isso, não sei o que lá, levou o Kleber Lucas lá no Sal e Luz, entendeu? O pessoal julga, e não é para ser assim. E a gente está aqui para abraçar, independente de qualquer coisa, porque Deus, ele não faz a acepção de pessoas, né? Ele abraça todo mundo, do gênero que for, da cor que for, e todo mundo é amado, todo mundo foi salvo. O sangue que lavou o meu pecado, lavou o teu, lavou o pecado da humanidade inteira. Não foi só pro crente, foi para todo mundo. Eric, existem vários tipos de louvores. Existem louvores que exaltam o nome do Senhor, existem louvores que ministram dentro da nossa vida, existem louvores que curam, que transformam, que mexem no nosso interior. E o que você tem de louvor que marcou a sua vida, a sua história, que você possa estar falando e cantando, que tenha mexido dentro do teu sentimento, na tua alma? Tem algum louvor assim? Essa questão de louvor, a gente tem muitos louvores, né? O louvor, a gente estava falando aqui em off, né, do Sérgio Lopes, né? O Amigo. Cara, o Sérgio Lopes, ele não é poeta à toa, né? Então, Vitorino Silva, cara. Vitorino Silva tem um louvor de exaltação. O nome do louvor é És. Depois você aí em casa procura no Google, né? Você que é velhinho assim como eu. Vitorino Silva, né? Lá na Atitude a gente tem o culto Biuan, que é o culto dos jovens, né? O Vitorino Silva era líder de louvor do Biuan de 1950, se bobear, né? É aquela galera lá de trás. Depois veio Álvaro Tito, né? Essa galera toda, assim, pra mim, como ídolo assim, né? De louvor, da gente ouvir, né? Ídolo tem que ser Deus. Eu digo assim, de referência, né? Usando a palavra melhor. Pra mim, como referência musical lá de trás, que eu sempre fui uma... Eu quando eu gosto de uma coisa, eu procuro buscar lá de trás, né? Esse louvor És do Vitorino Silva é a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida, em relação à exaltação a Deus, né? É a coisa que emociona toda vez que eu ouço,
que toca o meu coração. Ele fala nesse louvor: és o doce marulho das águas. Marulho. Aí eu não sabia o que era marulho. Marulho é aquelas espuminhas quando a onda vem e bate no chão, né, forma aquelas espuminhas. Aí ele fala: és o doce marulho das águas. No deserto, ó Deus, é oásis sem fim. Cara, é a coisa mais linda. Essa música é a coisa. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus. Poxa, esse louvor é coisa maravilhosa. Sem palavras para Vitorino Silva. Ô Eric, tem uma... A gente tem que ser como criança. Tem uma música chamada Quero Ser Como Criança. Quando você estava falando aí sobre a questão de você não julgar, mas você abraçar a pessoa, vai muito nesse conceito, né? Seja como criança, senão você não entra no reino do céu, diz a palavra. E depois, se puder, canta essa música pra gente. Você sabe tocar essa música pra gente? Eu acho que eu sei, mas vocês me ajudam no final. Porque essa questão da criança, Jesus usou isso muito bem, né? Muito bem, porque a criança, cara, é o ser mais puro que existe. Eu vejo isso às vezes com o meu filho. Você repreende ele de uma coisa e tal, daquela forma, e na mesma hora você vai: vem cá, que eu quero te dar um beijinho. Aí vem, todo doce. Aí, né, até esquece do sermão que você deu, do castigo que você deu. Então a criança é muito disso, né? Coisa mais linda também. Então quando a gente se coloca, né, nesse lugar de entender o outro, de abraçar o outro, independente do que o outro fez, não é pra qualquer um. É o que eu tava falando ontem com a minha esposa. Coincidência, do perdão. O perdão vai muito disso, de ter o coração como criança. Porque a criança, ela perdoa, cara. É uma adoração, né? Porque eu falo assim, Eric, eu não sei o que é perdão de coração. Eu sei o que é desculpa. Tu desculpar alguém, um mal que a pessoa te fez, assim, eu te desculpo. Agora, perdão, meu irmão, perdão é coisa absurda. Tem o pregador Luiz Cláudio. Ele era da igreja acho que era do pastor Marco Pereira. Ele conta um testemunho que ele era de uma facção criminosa no Rio de Janeiro. E depois procurem lá, Luiz Cláudio, né? É o meu nome, mas não acho não, pessoal. O testemunho dele. E só para resumir, né? Ele era da facção e já tinha feito várias coisas e tal, e decidiu virar crente por um testemunho que aconteceu lá na favela, que era um rapaz que foi pregar na favela no dia de baile funk, e uma menina confundiu ele e falou que ele era um infiltrado da facção inimiga. E decidiram quebrar os 2 braços desse menino, as 2 pernas, e antes dele falecer, né, eles atirarem nele no valão, ele pediu para cantar um louvor do Marquinhos Gomes. Só deixa eu cantar meu último louvor, e depois que eu cantar vocês aceitam Jesus. É esse o meu pedido, antes de vocês me matarem. Não saiu uma bala de arma nenhuma, ele conta no testemunho. E após ver isso, ter esse impacto de não sair bala, e o irmão tentou tirar a vida dele na faca, né, um dos traficantes tentou tirar a vida do rapaz na faca, não conseguiu, caiu, e chamaram o dono da favela. O dono da favela veio aquilo: cara, verdadeiramente ele é um filho de Deus, solta ele, cara, solta ele. E ele testemunhou aquilo tudo. Ele: meu irmão, vou aceitar Jesus, rapaz, tá doido? Aí passou um período, ele aceitou Jesus. Quando você sai, né, não sei as normas aí a lei, né, da facção criminosa, não sei a forma que foi, foram na casa dele, um dos rapazes lá que trabalhava com ele na facção, matou o pai dele, a mãe e a irmã dele. E ele, perdido e tal, encontrou a igreja do pastor Marco Pereira. Pastor Marco Pereira, para quem não lembra, aquele pastor que tem vários vídeos com a Elaine Martins em presídios e tal. E um belo dia, eu tava conversando isso com a minha esposa ontem, cara. Um belo dia o pastor Marco Pereira chega pra ele: chama o Luiz Cláudio lá no meu gabinete. Aí chamou o Luiz Cláudio, ele morava na igreja, no alojamento que tinha na igreja, e não tinha nada. Ele até brinca no testemunho, ele fala: meu irmão, cheguei na igreja, não tinha roupa, não tinha nada, eu parecia o Falcão. Me deram um casaco verde, eu botei uma calça laranja, um sapato bege, só faltou o girassol no... Ele falou que foi assim, os irmãos foram ajudando ele. Ele falou assim: Luiz, tu é crente mesmo? Eu falei: sou, pastor. Já estava algum tempo já na igreja, participando de presídio, daquelas coisas de ver, porque tinha um testemunho forte também. Então ele dentro do presídio também impactando a vida dos outros presos, falando, né, da salvação, do que Deus fez com ele, do testemunho dele, que era fortíssimo. E de repente o pastor Marco Pereira fala assim: então, cara,
sabe o fulano de tal que matou teu pai, tua mãe, tua irmã? Sei, pastor. Você lembra dele? Lembro, pastor. Pois é, ele tá aí. Ele se converteu, virou crente e veio te pedir perdão. E o que esse cara fez? Ele perdoou. E esse rapaz dormia na beliche de baixo, no alojamento da igreja, e o Luiz Cláudio dormia na beliche de cima. Meu Deus. Cara, isso é perdão. Remissão, né? Por isso que eu falei, né? Eu não sei o que é perdão. Eu sei o que é desculpa. Você me fez algum mal, você não me pagou, você me deu um calote. Eu te desculpo. Agora, perdão é algo muito forte. Muito forte. E precisa ser realmente o coração de uma criança, né? E que tal a gente louvar, adorar com esse louvor agora? Quero ser como criança? Quero ser como criança. E você que está nos ouvindo É uma aí, vai missão, pensando cara. e meditando nisso que você acabou de ouvir aqui. Desejo ser como criança, ter esse coração puro, esse coração perdoador, de voltar pro Pai, tá? Vamos adorar então? Me ajuda, hein? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente viver. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me de amor, abraça-me com teus braços de amor. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Meu Deus. Amo esse louvor. Amo demais. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, a tocar bem. Ah, meu irmão, isso é fácil. Gente, estamos chegando no nosso finalzinho do nosso programa. É muito bom ter você participando com a gente, assistindo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de seguir no Instagram. Não deixe também de compartilhar com seus amigos. Marca aí nos seus stories se está assistindo a gente. Bota lá, avisa, marca a gente também. Compartilha com todo mundo para que eles assistam e também tenha esses louvores maravilhosos, esse bate-papo também em sua casa, em sua vida. Eric, família é algo muito bom, é muito importante ter, né? E ter um lar também, como a gente já falou, aconchegante, um lar que transmita paz, é muito bom. Você conhece aquele louvor que fala: minha casa será uma casa de bênção? Minha casa será... É isso aí. Eu conheço, irmão, mas... Vambora, é contigo mesmo. Senhor... Tu é gente boa, tu botou no cavaquinho, né? É experiência. É diferente, né? Tá não, pô. Passa do meu laceiro, Ué, palma na mão. E aí? top demais, cara. Ué, como é que muda isso? Eu mandei fazer. Passa É do muito- meu A gente tá tão brando. Daqui a pouquinho. Faça do meu lar, Senhor,
um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Será que a gente consegue encerrar aquela música Chora Israel? Ai, que linda. Sabe tocar ela? Gente, vocês estão me dando uma missão, não. Difícil. Essa Ah, música mas é vai, difícil. vai bonitinho, gente. Essa música É muita nota? muita coisa. É mesmo? É. Eita, a gente não Essa sabe. música, assim, violonisticamente falando, ela fica bonita, mas ela tem que ter todo um preenchimento. Engraçado que assim, cantando É igual essa parece, agora, não ficou bom. Deus merece o bom. parece que é fácil quando a gente diz chora Israel. É. Dá a impressão de que por a música ser lenta, que também tocando vai ser fácil. Mas não é 2, 3 notinhas, Mas- não. 2 notinhas, não. Não é ruim, essa é difícil pra caraca. Essa é só Vem pra. cativeiro te levar. Essa música é linda, da Sérgio Lopes. Pô, é cheia de. Como é que a gente fala arpejo, contratempo e É só pra poeta. nota acidental. Mas vamos com uma louvor Essa- legal pra Manda gente uma encerrar. aí então pra gente Uma encerrar. coisa assim, mas- e sabe o que Top. seria legal? É que o pessoal canta em casa pra eles cantarem junto. Top. né? Vou mandar uma antiga da. Entra na aqueles- minha casa. Eita, agora! Essa aí fica todo mundo Mas cantando. tá Canta batido, lá. gente. Ah, mas. É Não, uma- essa não, é, vamos quer ver? Ó, todo mundo sabe. Pera aí. Tô preparando um caminho, direitando as veredas, cada vez mais Vou botar ali. diminuindo. É, O que importa que cresça nele o meu prazer está. é isso, vai entrar Eu na não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e o caminho com a certeza de que ele virá. É ele. Ah, então. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Estamos chegando ao final de mais um programa Sal e Luz e nós estamos aqui junto com você, desejando para você um dia maravilhoso, um resto de semana espetacular, onde Cristo vai entrar na sua casa, onde esses dias vão ser maravilhosos, porque você vai estar na presença dele. E vamos encerrando ao som do louvor. E você que está aí, cante conosco. E até semana que vem, tá? Sal e luz pra você. Muita vida pra você. Soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Amém. Produção Rede Sal e Luz.